Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Quem está falando aqui é Rosane. Hoje é dia 6 de setembro de 2020. E o título deste vídeo é Esther e Vasti, o dia em que Lúcifer perdeu o lugar para a noiva do Cordeiro. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração a respeito dessa troca, dessa perda de cargo da rainha, ex-rainha Vasti, por Esther, uma simples moça judia que acabou ocupando o cargo de rainha depois, porque Vasti não obedeceu o decreto real. Se você não conhece a história de Esther na Bíblia, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Você pode clicar e ler, é uma história muito linda. Gostaria de ler com vocês aqui Esther capítulo 1, versículo 19. Se bem parecer ao rei, saia de sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, a saber, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. O que Deus colocou no meu coração, irmãos, é que quando Lúcifer, pecou, quando Lúcifer jogou no lixo o que Deus tinha dado para ele, toda aquela perfeição, toda aquela formosura, as pedras preciosas, aquela posição que ele tinha, ele abriu o caminho para que o Senhor usasse a nossa vida. Lúcifer abriu o caminho para que o Senhor usasse a nossa vida para nos colocar numa posição de honra, feitos reis e sacerdotes, a palavra do Senhor diz. Só que nós entendemos que o inimigo, ele usa tudo que tem nesse mundo, que ele pode usar em favor dele, para contar as mágoas dele, para contar os arrependimentos dele, as histórias dele, ele usa. Então nós vamos pegar aqui, para ilustrar, para que você entenda melhor a situação, filmes e desenhos que sim expressam essa angústia do coração do diabo de ter perdido para nós, igreja, corpo de Cristo, noiva do Cordeiro, perdido a sua posição original. Você deve conhecer a história de Esther, ela era simples e ela foi feita rainha. Você também deve conhecer a história de Lúcifer, porque ele tem contado essa história através de vários contos ao longo dos séculos aí. Você deve conhecer o conto de Branca de Neve, o conto da Bela Adormecida, Cinderela, a história da Pequena Sereia. Todas essas coisas têm algo em comum. Mostra sempre uma rainha má e uma moça pura, que é perseguida, que é invejada, que é odiada gratuitamente pela rainha má. Sempre que você vê uma rainha, figura feminina, você entenda que o inimigo está se mostrando ali numa figura feminina para não ficar tão evidente que é dele que ele mesmo está falando. Então, você vai ver, por exemplo, sempre uma obsessão por espelhos, porque ele é obcecado pela sua própria aparência. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que foi porque ele se exaltou por sua formosura, que ele caiu. Colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus. E o Senhor, quando está testemunhando a respeito dele, o Senhor fala que o coração dele se exaltou por causa da grandeza do comércio dele, pecaste. Então você vai ver em Branca de Neve o ódio dele pela pureza da moça que se chama Branca de Neve, que simboliza aqueles de nós que estão buscando santificação, buscando pureza de coração, buscando uma vida agradável a Deus. E você vê que em todas essas histórias ele não mata a mocinha, ele sempre coloca ela para dormir ou tira a voz dela, no caso da Pequena Sereia. Por exemplo, Bela Adormecida, ele coloca ela para dormir também. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes o inimigo se aproxima de nós com tentações? Ele consegue te levar para aquela cama, ele consegue te levar para aquele bar, ele consegue te levar para aquele site pornográfico, ele consegue te levar para
festa, ele consegue te levar para aquela situação de adultério, ele consegue te levar para aquela situação de fornicação, ele consegue te levar para aquela situação onde você perde o controle, xinga, ofende, ele consegue te arrastar, ele consegue te levar para a lama, ele te coloca para dormir, ele vem como se fosse um anjo de luz, mentiroso, pai da mentira, ele vem disfarçado ali como um anjo de luz, te oferece algo que parece muito bom, maravilhoso, você cai, você come daquela maçã, entre aspas, seja lá o que for, que você cede à tentação, cede ao pecado, você é colocado para dormir espiritualmente e você fica inativo na obra do Senhor, até que vem Deus e te restaura. Eu quero chamar a sua atenção especialmente aqui para obsessão dele por prender a igreja em torres, porões, sótãos. Ele tem essa ânsia de manter você calado, manter você fechado, manter você isolado, neutralizado. Fica quieto no seu lugar, não abra tua boca, é isso que ele quer. Então você vai analisar. Branca de Neve é trancada numa torre. A Cinderela é colocada num sótão. A Bela Adormecida também colocada num topo de um castelo lá, que é numa torre também. A Rapunzel é mantida prisioneira em uma torre. A Pequena Sereia é a bruxa do mar, rouba a voz dela. O diabo quer roubar a nossa voz. O que é roubar a voz? É evitar que você fale, que você use a tua voz para a glória do nome do Senhor. É evitar que você proclame as maravilhas que o Senhor tem feito na tua vida. É falar que a tua voz não é tão boa assim. Não, ninguém vai querer ouvir o que você tem para falar. Não, ninguém vai nem ligar. Não, as pessoas vão criticar. Não, mas você não é tão santo assim. Então ele sempre vai jogar você para baixo. Sempre. Dá uma olhada nesse trecho aqui da Rapunzel. Vou colocar alguns trechos aqui, porque são trechos específicos onde você vê que é a própria boca do inferno falando para a igreja, o desespero que ele tem, irmãos, que a igreja fale, que a igreja seja a igreja, que a igreja seja Esther, aquela que fala, aquela que é feita rainha no lugar dele. Rapunzel. Oh, come on! Enough of the lights, Rapunzel! You are not leaving this tower! Ever! Então, em todas essas situações, irmãos, em 2012, o Senhor me deu 40 vídeos, mais ou menos, chamados Parábolas do Inferno, que eu postei e eu perdi mais ou menos uns 2 canais por causa disso, de direitos autorais, essas coisas. Então eu não tenho como repostar esses vídeos, mas eu vou fazer algumas postagens aqui, relembrando circunstâncias relacionadas com esses vídeos. O que são essas parábolas do inferno? É quando o diabo usa esses filmes para expressar qual é o ódio dele. Eu não quero nem saber, Rosane, do ódio dele. Eu considero interessante a gente saber, irmãos, porque você entende onde você está falhando, onde você precisa corrigir a sua vida melhor. Porque quando o Senhor me mostrou isso, ao longo dos anos que se passam aí, irmãos, na nossa vida, você vê que volta e meia você toma um nocaute, cai com a cara no chão e você fica lá, adormecido. Você toca naquela agulha, você cai, fica adormecido. Você come a maçã, você peca, você fica adormecido e você não volta à vida. E é só com a libertação que o Senhor Jesus faz na nossa vida que a gente volta a funcionar espiritualmente, deixa de ser um membro do corpo de Cristo atrofiado, um membro que é levado para lá e para cá, mas não presta para nada, porque a gente não está atuando no corpo de Cristo como deveríamos. A gente se esconde embaixo de camas espirituais. A gente é como se fosse aquela vela que o Senhor Jesus acende e coloca embaixo da cama. Nenhuma vela, ele mesmo falou, é feita para colocar embaixo da cama, né? Nenhuma lâmpada é feita para ser acesa e colocada embaixo da cama, mas um lugar alto para que todos que entram vejam a luz. Então, quando a gente está lá, ferido, machucado, pecou, está se sentindo acusado,
está se sentindo encurralado, a gente fica quieto. Nós vendemos a nossa voz assim como a Pequena Sereia fez ali. Ai, Rosane, você é fã da Disney? Não sou fã da Disney. Eu entendi que a Disney é um instrumento do inferno para contar a história da igreja. Foi isso que eu entendi. Foi isso que o Senhor Deus me mostrou. O diabo se utiliza dos contos, entre aspas, contos de fada, para contar a nossa história na nossa cara. Ele põe debaixo do nosso nariz a história da redenção. Porque se você for assistir, por exemplo, Branca de Neve e o Caçador, é com um cravo que ela sai da torre, que ela escapa da torre. O cravo foi usado para pregar as mãos do Senhor Jesus. E você começa a olhar aqueles simbolismos todos ali, você começa a perceber o amor de Deus, como ano após ano ele vai e solta as luzes dele, solta, na verdade, ali em Rapunzel, quando ele solta, o rei está procurando a princesa perdida, ele solta luzes para chamar a atenção dela. Ele não desiste, o Senhor não desiste de nós. E você vê que quando a Rapunzel começa a se inquietar com aquelas luzes e pensar, poxa, são para mim, eu acho que são para mim, a falsa mãe dela fica louca da vida. O diabo fica louco quando você percebe quem você é, quando você percebe sua identidade de filho do rei, filha do rei, noiva do cordeiro. Esse é o teu lugar. Teu lugar é no palácio com o Senhor Jesus. Teu lugar não é em torres trancadas, sótãos fechados. Teu lugar não é vendendo a sua voz para o inferno, como você vê no desenho da Pequena Sereia, ela negociando com a bruxa do mar, negociando com demônios. Não, 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 teu lugar não é aí, teu lugar não. Teu lugar é falando, abrindo a tua boca, contando os testemunhos que o Senhor fez na sua vida, a libertação que Ele fez na sua vida, o perdão que Ele te deu. Esse é o teu lugar. Ocupe o teu lugar, porque você é Esther. Vasti perdeu. Vasti não é mais rainha. Lúcifer não é mais perfeito ou mais belo como ele gostaria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele perdeu a sabedoria e pecou, a palavra de Deus diz. Nós somos brancos como a neve, feitos brancos como a neve pelo sangue do Cordeiro Jesus, que nos purifica de todo pecado. Então, irmãos, essa é uma das mensagens, vou postar as outras também, todas relacionadas com essas palavras que o Senhor me deu, chamado Parábolas do Inferno. E que Deus te abençoe, que Deus abra o seu entendimento espiritual para você perceber o quanto você é necessário no reino, o quanto o seu testemunho é valioso, é importante, o quanto as mensagens que o Senhor te dá são importantes e sim necessárias. Mesmo que as pessoas não concordem, mesmo que as pessoas não entendam, alguém vai entender. Para alguém é. Ah, e se não for para ninguém, é para o inferno ouvir então, meu irmão. É para o inferno ouvir então, minha irmã, que você está usando a tua voz para a glória de Deus. Nem que a tua pregação seja só para demônios ouvirem. Pregue e fale. Fale aquilo que Deus te deu. Porque nós não sabemos quais são os mistérios de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. Para alguma coisa vai ser útil a palavra que Ele te deu. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.